Começando nossa terceira reunião aqui sobre o Pão Nosso Cada Dia. Lembro a vocês, ele está disponível online. E a ideia de pegar muito concretamente as grandes áreas de atividade e dividir por setores e mostrar como cada um funciona, não é para resolver aqui todos os problemas de todos os setores, sobretudo no livro pequeno, mas mostrar como as coisas se articulam. É baixar para o chão e ver um pouco mais o que funciona, porque isso permite ultrapassar os gritos ideológicos, enfim, de quem quer privatizar e toda essa coisa. Nem tudo deve ser estatizado, nem tudo deve ser privatizado, obviamente. Nós estamos buscando o equilíbrio para fazer funcionar. Entre a participação do Estado, a participação do setor empresarial, as organizações da sociedade civil, esse tripé de organização se arruma, de certa maneira, ou de modo diferente, segundo os setores de atividade, né? Você não vai fazer mais ferrovias conforme a variação do preço do diesel ou do preço da energia ou da demanda de transporte. Isso aí são investimentos que duram 10 anos, 15 anos, planejamento. A mesma coisa para as grandes hidroelétricas, né, que exigem 10, 15 anos de organização até fazer funcionar. Ou seja, é uma área que tem que trabalhar com visões sistêmicas e de longo prazo. E para isso você tem que ter não uma variação de mercado, e sim uma visão de longo prazo sobre o país, né? Isso fica particularmente claro se a gente distingue o que a gente viu no capítulo anterior, que é a área das empresas, que tudo bem, a área das empresas que tem mais mercado para camiseta, vai produzir mais camiseta, se cair o mercado vai produzir menos, tudo bem. Isso são variações conjunturais do mercado. Na área de infraestruturas não, você não vai poder variar esses investimentos de longo prazo e pesados da mesma maneira, né? Então, quando a gente entra nas infraestruturas, a gente pensa o seguinte: todas essas empresas, a gente pensa, eu sou eficiente, uma empresa, eu sou um bom diretor, faço isso, produzo aquilo e tal. Agora, para ele produzir, ele precisa receber a matéria-prima, precisa de transportes, precisa de energia, acesso à energia, ele precisa de um sistema de comunicação para estar em contato, porque uma empresa é um momento de todo um processo produtivo articulado interempresarial, né? Então ele precisa das comunicações e precisa de água, e água é vida, água é transporte, água é tudo, digamos, é limpeza, é tudo, né? Então, na realidade, a gente constata que para essas milhões de empresas que funcionam, para elas funcionarem, elas precisam de infraestruturas. Essas redes de infraestruturas, a gente trabalha essencialmente com redes de transporte, sistemas energéticos, né? São redes também, tem que chegar a cada tomada, a cada empresa, etc., né? São sistemas de telecomunicações e os sistemas de água. São as grandes redes que, se você organiza elas de maneira inteligente, coerente dentro de um país, todas as unidades empresariais, todos os produtores, ou até as iniciativas das famílias, tudo se torna mais fácil e mais produtivo. Quando você não tem investimentos adequados, né, e você não tem um planejamento sistêmico para aquilo funcionar, numa visão de longo prazo do país, fica mais caro para todo mundo, né? Isso fica muito claro com o sistema de transportes, né? Os transportes, basicamente, você vai ter transporte de carga, transporte de pessoas, e transporte de pessoas ou de carga você vai ter, digamos, dentro das cidades, que é o transporte urbano, e o transporte interurbano. Para esse negócio funcionar, e onde funciona, a gente estudando, por exemplo, a França, a Alemanha, estudando a China, em diversos países, a gente constata que um sistema muito técnico, no nível do Estado, que faz o planejamento desse conjunto, né? Então, por exemplo, o Brasil, por falta de planejamento e porque as empresas produtoras de caminhões queriam empurrar os caminhões e as empreiteiras queriam construir mais estradas, então você teve uma opção caminhão, cerca de 70% do nosso transporte é feito por caminhão, o que é completamente absurdo, porque o custo tonelada quilômetro é extremamente elevado, né? É o diesel, enfim, vimos isso em greves realizadas, em uma tensão permanente, sai muito caro. Se vocês olham o mapa do Brasil,
quase todas as capitais, né, desde Manaus, Belém, enfim, descendo Recife, até o sistema São Paulo-Santos, até o Sul, nós somos um país, em grande parte, portuário. Né? Então, você fazer o transporte que se chama de cabotagem, que se usa na Europa, nos Estados Unidos, é muito mais barato, mas incomparavelmente mais barato, tipo 6, 7 vezes mais barato, a tonelada a quilômetro, e permite chegar a todos os centros. Né? Numa composição intermodal inteligente, a partir dos portos e dos grandes centros urbanos, você teria conexões ferroviárias, uma malha interna interregional. Né? Por exemplo, pegando São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, o norte e tal, e conectando com ferrovia, que é muito barato ainda, sobretudo no país que tem muita energia elétrica como o Brasil. Né? E você vai usar o caminhão apenas para carga fracionária para o destino final. Por exemplo, chegou o trem em Belo Horizonte, você vai ter o destino final de uma carga, aí vai para João Molevade, vai para Betim, vai para, enfim, qualquer uma coisa desse. Certo? Essa composição, né, dá forte presença para o transporte de carga, via marítima e fluvial, de apoio à rede ferroviária e caminhão apenas para pequenas distâncias, isso permitiria reduzir radicalmente o custo do transporte no Brasil, o que permite reduzir os custos dos produtos, o que permite você ser competitivo, inclusive nos mercados internacionais. Para você ter isso, você tem que ter Estado. O que nós tivemos no Brasil? Essencialmente, grupos internacionais que empurram caminhão, empurram solução de diversos tipos privados. Se você vai para o nível de transporte de pessoas e transporte urbano, é muito mais absurdo ainda. Né? Você veja que nós temos cerca em São Paulo, o paulistano médio perde 2 horas e 43 minutos por dia no transporte. Não está trabalhando, não está estudando, não está com os filhos. Isso é uma coisa completamente idiota. Certo? Eu ando em Paris, ando em Nova York, coisa do gênero, não preciso do carro. Certo? Eu estou sempre a uma distância a pé de um posto de metrô. Não tira pedaço de ninguém pegar o metrô, pegar o coisa. Agora, quando você tem pouco metrô, e o São Paulo e outras cidades brasileiras tiram pouquíssimo nessa área, em particular porque as empreiteiras não gostam de metrô. O metrô você tem que entrar em concorrências internacionais. Não dá para fazer o sobrefaturamento com a mesma comodidade, digamos, como para... Né? E, em particular, você tem as empresas que querem vender mais carro. Gente, isso é um negócio idiota, né? Porque qualquer secundarista calcula, a partir de um certo número de carro, você tá parado, né? Então, você ter toda a autonomia do carro, mesmo que na publicidade nunca tem trânsito, né? O cara está ali, né? Depois ele fica parado aí na Marginal Tietê, aí parado, né? Enfim, né? Escutando. Bom, agora ele pode brincar no celular, pelo menos, né? O que é proibido, mas enfim, é que todo... Estão entendendo? Quer dizer, tem que se pensar uma cidade grande, caramba, existe transporte de massa. Agora, ter carro não é pecado nenhum. Para turismo, para sair à noite com a família, para as coisas do gênero. E é bom que todo mundo tenha. Mas não todo mundo junto, no mesmo horário, tentando ir para os mesmos lugares, certo? E perdendo horas no trânsito. É um negócio de, francamente, meter o sorvete na testa, entende? Porque é de uma idiotice. E não são pessoas burras que tomaram essas decisões. É que foram empurradas pelas empreiteiras, pelas montadoras, pelos interesses internacionais. Nós temos que resgatar, de certa maneira, a capacidade do país ditar as suas visões. E para isso temos que ter Estado. Porque essa área, diferentemente das empresas, produzir camiseta, bicicleta, etc., essa área é planejamento, visão de longo prazo, participação do Estado. É pela ausência de participação do Estado que as pessoas acabam comprando o carro e fica todo mundo encalacrado. Né? Eu dei o exemplo de transporte, mas veja bem, não estou tentando resolver os problemas de transporte, estou voltando sempre para o seguinte. Né? Tem certas coisas, produzir camiseta, etc., privado. Aqui, visão de transporte, organização do sistema de transporte é Estado, planejamento, longo prazo, visão sistêmica. Né? Se eu pego a parte da energia elétrica, é evidentemente muito claro. Né? No Brasil estamos relativamente bem, nós temos energia hidroelétrica em quantidade, né? Nós somos cerca de 47% sustentáveis na produção, nas fontes de energia. No uso, é francamente deplorável. Né? O que a gente gasta
de gasolina, de diesel, de carro, caminhão, essas coisas, realmente não faz o mínimo sentido, né? O uso do chuveiro elétrico, mais ou menos todo mundo usa o chuveiro elétrico mais ou menos nos mesmos horários. Gera um pico de energia que exige imensos investimentos de energia para não romper, né, não quebrar a tensão. Né? Hoje, inúmeros países estão financiando as casas para instalar placas de aquecimento solar, que é barato, que é simples, certo? E você reduz o pico, certo? E você permite ter, digamos, um equilíbrio de uso de energia. Né? A forma da gente usar energia leva, de um lado, a elevados custos para todos nós, e segundo, só se tu ver tua conta de energia, né? E leva a custos ambientais, certo? Porque as emissões são geradas por carros, caminhões, por todo esse processo, é uma tragédia. O Brasil está relativamente bem, muito pior a China e outros, mas na realidade a problemática ambiental está cada vez mais no centro, né? Como é que a gente faz funcionar essa energia, né? O que as empresas privadas gostam, eles dizem, a gente se autorregula. Não mexam que nós mesmos. O resultado é sempre vender mais chuveiro elétrico, vender mais carro, vender mais caminhão, e não uma regulação de uso inteligente da energia. Né? Aí eles dizem, não, nós vamos fazer liberdade empresarial, privatização, mas nós vamos colocar agências reguladoras. Né? Bom, essas grandes empresas na área de energia são grandes grupos, quando se privatiza, então ninguém segura. Certo? É óbvio que eles agarram a agência reguladora, cooptam ela e passam elas a se autorregular, e o desastre é nas opções energéticas. Né? Na realidade, para funcionar, nós precisamos sim de regulação do Estado, equipes técnicas de primeira linha, a organização de uma visão de planejamento, visão sistêmica. Né? Veja que cada vez estamos de uma forma diferente de organização do que são as empresas e coisas do gênero. Né? Então, essa forma de conceber a energia leva também para uma visão de soluções técnicas articuladas. Vejam como funciona na Europa, como funciona na China, como funciona no Canadá, como funcionou a partir das políticas de Roosevelt nos Estados Unidos. Né? Uma terceira área de imensa importância é a telecomunicação. Né? As telecomunicações, gente, isso aqui são ondas eletromagnéticas, isso banha o planeta. Nós descobrimos formas de usar essas ondas para transportar comunicação instantaneamente pelo planeta fora. E nós estamos entrando na era do conhecimento. O conhecimento é imaterial. Né? Ou seja, vejam, o Ignaz Sachs tem uma expressão legal. Diz, no século passado mandava quem controla as fábricas, agora vai mandar quem controla a informação. Né? Então, esse processo é absolutamente transformador de todas as nossas vidas. Né? Para onde a gente vai? Se funcionar, a gente vai para sistemas de Wi-Fi urbano, como está um monte de cidades pelo mundo estão adotando, acesso gratuito online em qualquer parte da cidade, porque a comunicação pode navegar sozinha, não precisa de intermediário. O que a gente paga nos celulares, o que paga nos diversos grupos aí de intermediários, é surrealista, porque os custos deles são absolutamente ridículos. Né? Na realidade, é um oligopólio que controla isso. Né? Os países que geram o sistema online, né, aberto, rede neutra, né, tudo isso permite que as empresas, as pessoas, né, tudo se comunica instantaneamente. Você gera uma articulação informativa que permite racionalizar imensamente todas as atividades econômicas. Né?
É curiosamente que isso até diminui o PIB, mas aumenta a produtividade. Eu não levo mais cartas no correio, resolvo tudo instantaneamente de graça através do e-mail ou de outros meios de comunicação. Reduz o PIB, mas melhora a produtividade da economia. Por quê? Porque o PIB não mede decentemente a economia moderna. Isso é outro texto, outra discussão que a gente pode ver, né? A outra dimensão é que tem gente com apetite, como de graça. Entende? Então tem gente que quer colocar pedágio em todo o sistema de comunicação. Você tem o sistema baseado nos Estados Unidos, que é o chamado GAFAM, né? G-A-F-A-M, né? Que é Google, Apple, Face, né? o Facebook, a Amazon e a Microsoft, né? Você tem um equivalente na China, que é o BAT, Baidu, Alibaba e Tencent, né? São plataformas gigantescas que, em grande medida, querem aproveitar esse teu acesso para empurrar publicidade, visões ideológicas do diabo. A defesa da neutralidade da rede, a defesa da liberdade de acesso e do que o www criou, que foi uma ONG que criou, tá? Enfim, a partir do Centro de Pesquisa Nuclear da Europa, certo? O Tim Berners-Lee, ele se recusou a patentear, disse a comunicação tem que ser livre. Todos nós usamos o www, né? Esse processo tem que voltar a imperar e aí temos que ter regulação, proteger a neutralidade da rede, etc. Quarto ponto que eu estou me estendendo um pouquinho aqui hoje porque tem que pegar um pouco a lógica de cada um dos setores, mas vocês vão pegar o texto, vai complementar esse processo e busquem textos complementares, né? Mas a água é também tão interessante, porque a água é meio de transporte, é consumo, é higiene, é refrigeração das fábricas, enfim, é lazer, um rio limpo, coisa do gênero. Quer dizer, é um multiuso e um bem comum, e que se esgota. Ou seja, quando grandes empresas, com as tecnologias modernas, conseguem extrair, a agricultura usa 70% da nossa água, consegue extrair a água de profundidade, liquida os lençóis freáticos, enche a agricultura de química, contamina os lençóis, contamina o Guarani e outros aquíferos. Quer dizer, você gradualmente, você gera um desastre planetário que faz com que hoje já se fale de água como ouro azul. Temos 2 bilhões de pessoas com dificuldade de acesso à água. Você não ter acesso à água é um drama. Grande parte dos dramas do Oriente Médio não é só petróleo, é também água, né? Quando a Síria organizou um sistema de irrigação, Israel simplesmente bombardeou as instalações e estamos resolvidos, né? Na realidade, como é que a gente administra um negócio que o mercado não vai resolver, certo? Mas o mercado gosta de se apropriar. A Bestel, na Bolívia, né, se apropriou da água, né, nós vamos administrar de maneira eficiente. Elevaram os preços a nível tal que a grande parte da população não tinha acesso. Aí pegava água de chuva, aí proibiram pegar água de chuva. Gente, não tem. Nós temos que aprender a conviver de maneira civilizada e aprender a usar o Estado e a articulação com as organizações da sociedade civil para que as coisas funcionem. Então, essa ideia que estou trazendo hoje, né, que é das infraestruturas e como isso exige, digamos, um tecido que cobre todo um território para fazer o conjunto do sistema social e econômico funcionar, isso exige planejamento, equipes técnicas, informação bem organizada e forte presença política, porque isso, em termos privados, cada um arranca o pedaço que quer e simplesmente não resolve. Vejam o que estão fazendo com a Petrobras, né? E a ideia-chave do que eu trago nesse livro, eu volto a dizer, é o seguinte: nós vamos para uma economia mista e as diversas áreas, os diversos setores precisam de formas diferenciadas de gestão, de formas diferenciadas de articulação. A gente vai ver isso melhor ainda com o sistema de intermediação que ajudam a fazer fluir todo esse processo. Vejam que nessa área de infraestruturas, né, vocês podem pegar no meu blog, digamos, apoio, né, que não é só o Pão Nosso Cada Dia, mas eu trouxe, por exemplo, isso aqui, a gente fez aqui há um par de anos atrás, energias renováveis para o Brasil. Está tudo online
de graça às diversas formas. Eu mesmo, Luiz Penguele Rosa, a gente juntamos esses dados básicos, né, para complementar essa coisa, né? Vocês têm a água, a gente organizou um livro que chama Administrando a Água como se fosse importante, né? Vocês podem pegar telecomunicações, tem um artigo no meu blog, né, chama Da Propriedade Intelectual à Economia do Conhecimento, né? E sobre os transportes, vocês podem pegar um negócio muito legal. No meu blog vocês vão encontrar um vídeo em preto e branco, um desenho animado de 5 minutos, mostrando o absurdo do sistema de transporte que a gente criou. Usem sempre esse blog como ponto de apoio às leituras.